Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos de uma história que era para ser assim: as férias em família, maravilhosa, muita diversão, tudo perfeito, chique, lindo e maravilhoso, porém deu tudo errado. Mas antes de eu contar essa história, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar aquele like, me ajudarem a divulgar com todo mundo que vocês sabem que gostam desses assuntos. E sem mais delongas, é isso. Vamos pro vídeo de hoje. O nosso caso de hoje começa então quando a família McCann resolve ir passar as férias na cidade da Praia de Luz, em Portugal, no ano de 2007. O que eles não esperavam é que durante essas férias, a sua filhinha Madeline, de 3 anos, quase 4, iria desaparecer. Ela nunca foi encontrada e os investigadores suspeitam que ela tenha sido sequestrada de dentro do apartamento onde a família estava hospedada, em um resort em Algarve, que é no sul de Portugal, na cidade de Faro. A família morava em Leicester, na Inglaterra, e foram passar as férias em Portugal, no Ocean Club, na Praia da Luz. No dia 3 de maio, que foi o dia que a Madeline desapareceu, os seus pais foram jantar em um restaurante dentro do complexo de férias ali, né, junto com uns amigos. Esse restaurante era bem próximo do apartamento onde eles estavam hospedados, cerca de uns 100 metros. Eles conseguiam ver, inclusive, as janelas dos apartamentos, mas não as entradas. Enfim, explicando melhor, a Madeline ficou sozinha então essa noite, junto com seus 2 irmãos, que eram um casal de gêmeos, 2 anos mais novos que ela, a Mel e o Sean. Os adultos então resolveram fazer um rodízio entre eles para ir checar as crianças durante a noite enquanto eles estavam jantando. Em meia hora ia um adulto lá dar uma olhadinha nas crianças. Quando chegou a vez da Kate, que é a mãe, da Madeline, quando ela foi checar as crianças, logo ela viu que a cama da Madeline estava vazia. Ela tinha desaparecido. Foi acionada a polícia e os funcionários do complexo, junto aos amigos da família, foram procurar a Madeline até o amanhecer, enquanto os pais, a Kate e o Jerry, ficaram cuidando no quarto dos gêmeos que ainda dormiam. Foi alertada a polícia da fronteira, os aeroportos entraram em alerta, centenas de voluntários estavam buscando a menina nos dias seguintes e, mesmo assim, eles não encontraram nada. No dia 12 de maio, a família já estava muito angustiada, sem notícias da filha, E a polícia portuguesa achava que a Madeline havia sido sequestrada, sim, mas que ela ainda estava viva e estava em Portugal. No dia 26 de maio, a polícia então divulga a descrição de um homem que foi visto na noite do desaparecimento da Madeline e que possivelmente estava carregando uma criança de pijama cor-de-rosa. Em julho, a polícia britânica enviou cães farejadores para ajudar na investigação, mas até então eles não tinham nenhuma evidência. Em agosto estava completando já 100 dias do desaparecimento da Madeline e os investigadores reconhecem publicamente que talvez ela não esteja mais viva. Em setembro, a polícia portuguesa entrevista a Kate McCann, que é a mãe, E logo em seguida os detetives declaram que o casal é suspeito do caso. Vamos falar então sobre o casal. Eles são um casal de médicos, ela é médica anestesista, E foi encontrado no diário pessoal da Kate, ela falando um pouco sobre a Madeline ser uma criança muito agitada, muito enérgica. Então isso acabava esgotando muito o casal. A teoria seria que eles teriam dado tranquilizantes para a menina dormir e eles poderem ir jantar tranquilo com os amigos. Porém, eles erraram a dosagem da medicação, E isso teria matado a filha deles. Ou então que ela poderia ter tido uma reação alérgica ao medicamento que eles deram para ela e também ocasionando o óbito da menina. O que torna tudo muito suspeito porque
Quando a Kate reparou que a Madeleine não estava na cama e correu chamar os amigos e avisar o marido também, a primeira coisa que ela falou foi: eles a levaram. Como assim? Eles quem? Né? E também que os gêmeos estavam no quarto, estavam dormindo lá, e ela simplesmente viu que a Madeleine não estava lá e saiu correndo e deixou os gêmeos lá. E se ela supôs que alguém havia sequestrado a Madeleine, como que ela deixa os gêmeos lá? É bem confuso essa parte, assim. Porque eu não deixaria meus filhos, se fossem meus filhos, os gêmeos, assim. E também ficou muito estranho, assim, no sentido de, poxa, a Madeleine tinha quase 4 anos, então ela poderia ter aberto a porta, ela poderia ter saído. Não faria sentido ela chegar e falar: eles a levaram. Ela poderia ter falado que ela sumiu, mas eles a levaram. A mídia caiu logo em cima da Kate, né? Porque a mãe deixou os filhos sozinhos no quarto, crianças pequenas, né? Mas a explicação para isso é que na cultura inglesa não é estranho eles deixarem as crianças assim, até porque eles estavam a 100 metros dali, eles estavam muito próximos. Foram julgados, inclusive, os pais daí, né, foram julgados por parecerem frios. E não exatamente como os pais preocupados, né? Mas também tem uma justificativa para isso, que o advogado deles fez a instrução para eles parecerem mais calmos e controlados na mídia, justamente para não dar o prazer dos pedófilos verem eles desesperados na TV. Então, na mídia, eles estavam calmos e controlados, o que deixava eles parecerem frios e não desesperados. Em novembro, o Jerry McCann, que é o pai, né, da Madeleine, ele divulgou um vídeo onde ele diz acreditar que sua família foi monitorada por um predador nos dias anteriores da Madeleine desaparecer. Já em abril, a polícia portuguesa vai até a Inglaterra para assistir às entrevistas conduzidas pela polícia inglesa, junto da família McCann e dos amigos que estavam no jantar naquela noite em que a Madeleine desapareceu. O que um dos amigos relata durante essa entrevista é que os pais da Mad não passaram o dia junto com a filha. O tempo todo ela ficou junto com o pessoal da recreação infantil, as babás, enfim. Inclusive, essa noite do desaparecimento da Mad foi a primeira noite que o casal não contratou babás para ficarem com as crianças, o que é muito estranho. E já em julho, a polícia portuguesa apresentou então o relatório final do caso e retiraram os McCann como suspeitos. Afinal de contas, se parece para pensar, eles estavam, né, movimentando tudo, não queriam deixar o caso morrer de jeito nenhum, e eles já haviam gastado mais de 15 mil euros nas buscas particulares que eles estavam fazendo. Então não faria sentido eles gastarem tanto dinheiro procurando a filha se eles estivessem envolvidos nisso. Em 2009, foram divulgadas as imagens de como a Madeleine seria aos 6 anos de idade. E em novembro de 2010, o casal assina um contrato com uma editora para produzirem um livro sobre o desaparecimento da Madeleine. O livro dos McCann é lançado em 2011, mais precisamente em maio de 2011. E logo após o lançamento, a família entra em contato com o primeiro-ministro David Cameron para uma revisão independente do caso. E o mesmo, né, o primeiro-ministro, pede a ajuda da Polícia Metropolitana para ajudar no caso. Já em 2012, o detetive Andy Hedwig diz à BBC que sua equipe está tentando encerrar o caso. Ele era o inspetor-chefe da homicídios de Londres na época. Uma imagem gerada pelo computador de como a Madeleine seria aos 9 anos de idade foi divulgada justamente um dia antes das autoridades portuguesas dizerem que não estavam reabrindo o caso da Mad. Em 2013, então, os detetives da Inglaterra revisam o caso e dizem identificarem várias pessoas como suspeitas. Em julho, a Polícia Metropolitana anuncia, inclusive, que tem novas evidências e novas testemunhas no caso, abrindo uma investigação formal. E os detetives dizem que tem 41 suspeitos em potencial.
Num programa da BBC, Crime Watch apresenta imagens de um homem carregando uma criança loirinha de uns 3, 4 anos de idade na Praia da Luz, na mesma época que a Maddie desapareceu. Com todos esses fatos, de volta, os 41 suspeitos em potencial e as imagens de um homem carregando a criança loirinha, enfim, a polícia portuguesa reabre a investigação simultaneamente com a polícia metropolitana, que é de Londres. Já em 2014, são realizadas novas buscas na Praia da Luz, incluindo uma área de mato situada no sudoeste do complexo Ocean Club. Mas não encontraram nenhuma novidade. Porém, em 2014 ainda, em julho, eles entrevistaram mais 4 suspeitos. Porém, sem novidades ainda. Em 2019, o governo da Inglaterra diz que vai financiar o inquérito da Polícia Metropolitana até 2020, mais precisamente março de 2020. E foi então que, em 2020, a polícia revela que um prisioneiro foi identificado como suspeito. Os investigadores alemães classificaram o caso como inquérito de assassinato e presumem que a Madeleine esteja morta. Completados 15 anos após o desaparecimento, segundo a contagem oficial, pela lei portuguesa não seria mais possível declarar alguém como suspeito, pois declarar alguém como suspeito é um passo para querer acusar alguém criminalmente. Então eles já não podiam mais fazer isso. Mas em abril de 2022, os promotores portugueses anunciaram que declararam uma pessoa como suspeita oficial do caso. Não divulgaram nomes, porém falaram que estavam trabalhando junto com as autoridades alemãs. E isso aconteceu após a polícia alemã revelar em 2020 estar investigando sobre o Christian Bruckner em conexão com o caso da Madeleine. Falando sobre o suspeito, ele tem 45 anos e foi nomeado pela imprensa alemã como Christian B., o que vai ser muito mais fácil porque o sobrenome dele é muito difícil de falar, na minha opinião. Atualmente, ele está cumprindo pena na prisão por outros crimes que envolvem drogas e estupros. Inclusive, ele na Alemanha recebeu 7 anos de pena por estuprar uma mulher de 72 anos. Ele morava numa zona próxima da Praia da Luz, entre os anos de 1995 e 2007. Inclusive, era uma zona muito remota e cheia de lagos. O suspeito possuía um Jaguar e no dia 4 de maio de 2007, um dia depois do desaparecimento da Maddie, o suspeito registrou o carro no nome de outra pessoa na Alemanha, mas a polícia acredita que o carro estava em Portugal ainda. Um ex-policial que liderou a revisão do caso em 2010 disse à BBC que as evidências contra o Christian B. parecem ser muito fortes. O especialista em proteção infantil alegou que um telefone atribuído ao condenado Christian B. indica que ele esteve presente na área onde a Madeleine desapareceu dentro de um intervalo de 30 minutos, que daria tempo para ele levar a menina embora, E também foi relatado que o suspeito havia assaltado casas de veraneio na área ali próximo do hotel, E ele tinha roupas íntimas infantis no seu trailer. E detalhe, gente, ele não tem filhos. Também foi entrevistado no programa The Sun o investigador Hans Christian Wolters, que disse não poder falar muito sobre o caso, mas que teriam sido localizados fibras do pijama rosa da Maddie na parte de trás da van do suspeito Christian B. Existem várias teorias sobre o que pode ter acontecido com a Madeleine, inclusive de que ela pode estar viva vivendo na Alemanha, sem nem saber que ela é a Madeleine, recebeu outro nome, e está vivendo outra vida. Há também a possibilidade do Christian B. ter matado ela realmente, dela ter sido vendida para tráfico de crianças, enfim. A Madeleine segue desaparecida e agora em maio de 2023 ela estaria completando seus 20 anos de idade. A polícia britânica continua a tratar disso como um inquérito de pessoas desaparecidas.
E seu caso foi objeto de vários documentários que inclusive tem na Netflix uma série e foi muito criticada pelos seus pais. Inclusive, anos depois foram mostrando, né, como seria a Madeleine com 6, com 9 anos. Existiam muitas Madelines que surgiram, né, possivelmente sendo ela, mas nenhuma era realmente ela. Inclusive, uma que apareceu era tipo uns 3 anos mais velha que ela, se não me engano, então impossível ser ela. Então, galerinha, é isso por hoje. Essa foi a história da Madeleine McCann, que desapareceu. Não sabemos o que aconteceu com ela, mas eu gostaria de ouvir vocês nos comentários, falando pra mim o que vocês acham que aconteceu com a Mad. Ela tá viva? Tá vivendo em outro lugar? Sem saber nem que ela é a Madeleine? Que ela foi sequestrada? Sem nem saber de nada? Ou será que ela foi assassinada realmente pelo Christian B? Ou vocês têm outras teorias sobre isso também? Deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de dar o joinha no vídeo e divulgarem o canal. Obrigada, beijo!